Olá, como estão todos vocês? Espero que bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gradientes de generalização, né? É um assunto um pouco complexo, mas faz parte da generalização que a gente está falando e do processo de discriminação dos estímulos, né? A gente falou na aula passada o quanto esses dois conceitos são importantes, são complementares, né? E o quanto na vida a gente está fazendo um mix de momentos onde a generalização é necessária e outros momentos onde a discriminação é necessária, né? Então, para falar desse gradiente de generalização, primeiro vamos falar o que é gradiente, né? O gradiente seria algumas mudanças que o estímulo tem, pequenas variações ou grandes variações de um estímulo, que faz com que às vezes a gente responda da mesma maneira devido a essas pequenas variações, tá? Então, sei lá, digamos que o Moreira e Medeiros, eles usam o exemplo de pombos, onde eles respondem a uma luz cinza. E aí, as pequenas variações da luz cinza, né, gradientes no caso, que vão desde um quase branco até um quase preto, são variações gradientes desse mesmo estímulo. E aí, o pombo pode responder ou não a esse mesmo estímulo, tá? Da mesma maneira, frente a diferentes gradientes do estímulo, beleza? Quanto mais a gente generaliza, né, mais a gente chama estímulos semelhantes pelo mesmo nome, mais a gente está, então, não discriminando os gradientes, certo? E aí a gente generaliza todos os estímulos como se eles fossem iguais, a gente responde a todos os estímulos, tá? Então a gente está falando de responder a pequenas variações de cores, no caso dos pombos, né? Ou a pequenas variações de luz, no caso de ratos. Então, eu tenho lá, pode ir, sei lá, do amarelo até o vermelho. E aí a gente vai apresentando essas cores para o rato, para que ele pressione a barra, né? Então, um estímulo sinaliza que caso ele pressione a barra, terá reforçadores. E aí, então, eles vão fazendo alguns testes para ver se o sujeito ele responde a diferentes gradientes do estímulo, né? Se ele responde primeiro no amarelo, a gente ensina, então, que o amarelo vai ser reforçado. Depois, eles vão testando outros estímulos semelhantes para ver se o sujeito também responde, tá? Tá, a gente está falando de pombos e ratos e animais, mas na nossa vida a gente também acaba respondendo a diferentes gradientes, né, de estímulos. Então, quando a gente chama, por exemplo, de pato, um animal que tem pena e tem bico, né? E aí a gente chama todos os outros animais de pato, né? Quem tem pena e tem bico. Aí a gente vai fazendo uma diferenciação maior dependendo do gradiente, ou seja, dependendo das variações de estímulos, né? Que esse estímulo apresenta. Então, sei lá, ele tem pena e tem bico e é um pato. Ah, ele tem pena e tem bico e é um passarinho, mas é semelhante. Semelhante, mas diferente. Então, ele é uma pequena variação, ele é um gradiente a mais. Né? E aí, se a gente vai, então, caindo essa escala de diferenças de estímulos, né? Que é diferente de um tucano, por exemplo, que tem um bico maior, mas que também tem pena, então a gente também pode classificar ele como ave, certo? E aí a gente tem o ornitorrinco, que também tem bico, mas não tem pena, então ele está mais longe do pato inicial, né? Então é essa a ideia, da gente poder responder aos estímulos que apresentam diferentes variações, né? Se a gente responde igual ou a gente responde diferente. Então, esse gradiente, quando a gente responde a vários gradientes da mesma maneira, a gente está generalizando. Né? Quando a gente responde de maneiras diferentes, a gente está discriminando. Para que falar tudo isso? Né? Só para complicar a nossa vida? Na verdade, a gente vai aprendendo a discriminar à medida que o tempo vai passando. Né? Então, eu queria apresentar um gráfico, né, para vocês, para a gente poder pensar nesses gradientes de generalização. Certo? Seguinte, que é isso aqui. Olha só, aqui a gente tem então o número de respostas, que no caso do pombo é bicadas, no caso do rato
pressões à barra. No caso da gente, é chamar alguma coisa pelo nome da coisa, tá? E aqui embaixo a gente tem essas diferenças de gradientes, ou seja, pequenas mudanças que acontecem. Vamos usar o exemplo do pombo ou do rato, que acho que fica um pouco mais fácil, e depois a gente vai tentar transpor isso para a nossa vida, tá? Então, aqui, olha, digamos que ao longo do tempo, eu fui apresentando para o pombo diferentes tonalidades de cinza, tá? E aí, então, eu estava treinando com ele para ver se ele continuava respondendo a variações de cinza, beleza? Então, como que acontece isso? Eu apresento uma luz cinza e reforço o comportamento do pombo. E aí, depois eu quero, então, verificar se ele continua respondendo a variações gradientes do estímulo luz. Então, aqui a gente pode perceber que, à medida que foram apresentando outros estímulos semelhantes, o pombo continuou respondendo a todos, tá? Então, aqui o pombo generalizou os estímulos, independente dos gradientes que foram apresentados, tá? Então, digamos que aqui a gente tem uma escala de zero, de branco até preto, e ele respondeu bicando em todos os gradientes, tá? Aqui um pouquinho mais, deu uma certa variação, né? Mas continuou bicando em todos. Então, também generalizou os estímulos, tá? Continua emitindo o mesmo comportamento frente a estímulos com gradientes diferentes. Tudo bem? Aqui no 3 e 4, a gente pode dizer que são pequenas variações. Olha, ele responde em platô, certo? Esse reto, sem variação, a uma determinada quantidade de estímulos, de gradientes aqui do meio. Então, ele não respondeu a branco e nem a preto. Ele respondeu ao centro dos cinzas, certo? A pequenas variações de cinzas. Então, a gente pode dizer que aqui ele começa a generalizar, a discriminar um pouco mais, tá? Aqui, mais ainda. Então, aqui ele responde só a estímulos muito próximos daqueles estímulos onde foi treinado, certo? E não responde a estímulos mais distantes do estímulo de treino, tudo bem? No 5 e no 6, o pombo começa a discriminar bem bonito, né? Então, ele responde só ao estímulo treinado, que no caso era o cinza, não responde, responde zero a brancos e pequenas variações, né? Vai aumentando a quantidade, mas ele responde muito mais ao estímulo treinado, tá? Então, aqui a gente está falando de discriminação. Ele aprendeu a discriminar quando ele deveria responder, certo? Então, por que isso é importante para a nossa vida? Porque no decorrer do tempo, a gente vai passando de gradientes de generalização para respostas mais discriminadas, certo? Em alguns momentos a gente quer generalizar, em outros momentos a gente quer discriminar. Então, como é que a gente pode facilitar isso na vida dos sujeitos que a gente está trabalhando, né? Porque que isso é importante. Então, primeiro a gente vai falar de reforço diferencial, né? Como é que o reforço diferencial pode interferir nesse gradiente de generalização? Então, não sei se vocês se lembram, né, que o reforço diferencial, ele é quando a gente reforça o comportamento adequado e coloca em extinção os comportamentos inadequados, certo? Então, esse reforço diferencial, ele poderia ajudar a gente a discriminar os estímulos, certo? Então, eu reforço quando o pombo bica na presença do cinza e não reforço quando o pombo bica na presença do branco ou do preto, né? Então, esse procedimento a gente poderia ir treinando reforço diferencial, fazendo com que o sujeito respondesse só aquele estímulo, né? Só o estímulo pretendido. Estamos falando de pombos, mas como é que a gente poderia fazer isso com pessoas, né? Para que fazer isso? Olha, se a gente pega lá o exemplo da aula passada, que a gente estava falando de ajudar uma criança a discriminar quem é o pai, né? A criança aprende a falar pai, fala pai para todos os homens, né? Então, como é que a gente ensina uma criança a discriminar este estímulo, né? Imagina, olha, a criança, ela está respondendo do mesmo jeito para vários estímulos com gradientes semelhantes, certo?
Então, se a gente pegar o estímulo homem e pai, né, o que eles têm em comum? Olha, são homens, têm cabelo, têm olhos, então tem características semelhantes. Quanto mais próximo do pai, mais facilidade dela responder do mesmo jeito. Quanto mais distante do pai, um pouco mais difícil. Mas a princípio, se a criança está generalizando, ela vai chamar todos os homens de pai. Quanto mais parecidas as semelhanças. Então, como é que a gente ajuda essa criança a discriminar? A gente reforça quando a criança chamar o pai de pai e a gente coloca em extinção chamar outros homens de pai. E aí, isso a gente pode fazer quando eles aprendem a falar o nome dos animais, né, do cachorro, né, falar uau para todos os animais que têm patas. E aí a gente ensina, então, por reforço diferencial, que aquele é o uau e não, esse não é o uau, esse é miau. E aí a gente vai, então, reforçando comportamentos adequados, colocando extinção inadequada para a gente poder discriminar, certo? E a gente tem também um reforço adicional. Quando a gente quer que uma resposta que acontece mediante só um estímulo se generalize, certo? Então, como é que é isso? Digamos que eu queira que alguém emita respostas semelhantes a estímulos semelhantes, né? Eu quero ensinar alguém a generalizar, tá? Então, como é que eu faço? Eu reforço outras respostas, né? Além daquela resposta inicialmente treinada. Então, se a gente, sei lá, eu quero ensinar o pombo, eu ensinei o pombo a responder ao cinza. Quando aparece o cinza, ele vai lá e bica o disco. E aí eu quero ensinar o pombo a responder ao preto. Então, quando tem preto, eu reforço o comportamento do pombo para ensinar o pombo a emitir a mesma resposta para um estímulo diferente, né? Então, ele vai generalizar, a gente vai abrir o gradiente, né? Abrir a possibilidade de resposta a diferentes estímulos, diferentes gradientes, tá? Então, a gente começa a reforçar outras respostas a outros estímulos. Tá, beleza, pombo. Mas para que isso na vida? Né? Digamos que a gente ensinou uma criança a nomear um avião, certo? E aí um avião pode ser um jatinho, pode ser um avião de caça, pode ser um avião doméstico, pode ser um monomotor, enfim. Então todos eles são avião, né? Todos os diferentes gradientes a gente pode então ir reforçando esse comportamento da criança para que ela possa generalizar esse comportamento dela, beleza? Para a gente, na clínica, esse reforço adicional, ele é muito importante, né? Muito importante mesmo. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso na live, mas a nossa ideia na clínica é que a gente treine um comportamento e esse comportamento possa ser generalizado, né? Ele possa ser emitido em outros ambientes diferentes, né? Em outros ambientes com gradientes diferentes. Então, como é que a gente pode fazer? O Moreira Medeiros dá um exemplo de ensinar comportamentos de dizer não é de dizer não, de expressar o que quer, expressar desejos, né? Então, fala assim, olha, algumas pessoas, ao invés de falar, você poderia desligar o ar-condicionado? Começam a dar indícios, assim, falam, ai, tá meio frio aqui, né? Então, a gente começa a treinar, por exemplo, pedidos, né? Como é que a gente pode fazer pedidos? E aí a gente treina com a pessoa esse comportamento e a gente gostaria muito que ela levasse para outros ambientes, né? Então, como é que a gente pode facilitar essa generalização? A gente precisa que ela imite esse comportamento frente a estímulos que vão trazer consequências, né? Reforço adicional para esse comportamento dela. Então, a gente vai pensando em quais são esses outros gradientes, né? Ou seja, outros ambientes onde tem mais chance dessa pessoa ser reforçada pela emissão desse comportamento, né? Então, a gente treina e a gente vai pensar junto com ela onde ela vai aplicar esse outro comportamento, esse mesmo comportamento. Tá? Isso se estende para várias coisas, né? Tipo, falar não, né? Então, a gente vai treinar com ela a falar não pra gente, para alguma
alguma proposta abusiva, por exemplo, sabe quando as pessoas, elas não querem fazer algo, mas elas não conseguem dizer não porque vai magoar a pessoa e tal. Então, a gente faz esse treino para que ela fale da melhor maneira possível, que ela expresse que ela não pode nesse momento, né? Olha, eu tô muito ocupada, se eu fizer isso por você, eu vou deixar de fazer uma coisa que eu preciso, né? Então, nesse momento eu não vou poder te ajudar, certo? E aí a gente pensa quem é a pessoa com gradiente mais fácil para que ela possa treinar e que seja um reforço adicional para esse comportamento, certo? Então são duas formas de consequências, né? Ou por reforço diferencial ou por reforço adicional, que ajudam a gente ou a generalizar ou a discriminar, né? Dependendo do nosso objetivo ali. Tá? Então a gente vai pensar agora em exemplos. O que a gente pode ajudar as pessoas, e principalmente na clínica, né? Principalmente nos nossos comportamentos do dia a dia. O que é que a gente pode, então, na nossa vida, generalizar e discriminar? E aí a gente vai pensar nesses treinos, como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Vejo vocês na live daqui a pouquinho. Beijo! Até!